Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Já um pouquinho em clima de Natal, né? Um pouquinho não, muito, né? É, tantos assuntos, do micro e do macro, macrocosmos. Mas eu acho que a gente precisa ajudar as pessoas e tem muita coisa que nem todo mundo tem acesso. E se eu puder nesse momento, passar um pouquinho desse conhecimento para que a gente possa se beneficiar, principalmente na nossa saúde. Então, esse é o propósito do vídeo. Mas muitas coisas acontecendo, então a vontade de realmente estar compartilhando. É, então, nós vamos falar sobre alimentos, alimentação, né? É, surgiu um vídeo bem interessante de uma pessoa que ela desafia as leis que a gente conhece da biologia, da ciência, da genética humana, e eu queria logo compartilhar, mas antes de compartilhar o vídeo, que talvez eu faça na íntegra, eu vou falar um pouquinho. Esses conteúdos que eu passo para vocês, eles advêm tendo uma base em conhecimentos, em estudos que a gente adquire através de leitura de livros, por exemplo, como esses que estão aqui, como esses livros, por exemplo, eu vou vários livros que eu quero mostrar para vocês. Aí eu acredito que sejam vários vídeos também. Não vai dar para abordar tudo num vídeo só. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Conhecimentos advindos de colegas que eu tenho respeito, admiração, que obtêm informações de outros modos, né? Da ciência, a gente acaba falando através de algum desses livros, mas os livros eles vão muito além. Imagina assim, imagine que a gente assim tá pequenininho, pequenininho, como formigas, por exemplo, formiguinhas. Nós somos grandes, grandiosos, mas ao mesmo tempo nós somos pequenininhos no conhecimento e pensamos que sabemos muito, mas não. E existem consciências que têm um conhecimento mais tão grande, tão abrangente, que a gente não faz nem ideia, né? Ah, mas e para que isso? Porque nós precisamos saber de verdades, nós estamos em épocas de revelações, para a gente, até mesmo para a gente se blindar de certas coisas que estão fazendo com a gente e a gente poder se curar, obter mais saúde em todos os níveis. Não somente a saúde física, mas a saúde emocional, a saúde mental, a saúde em todos os âmbitos, a saúde espiritual. Então, tem muita coisa acontecendo. Algumas pessoas falam assim, ah, eu não quero saber. Mas aí então a pessoa não é cristã, porque Cristo diz, conhece a verdade e ela vos libertará. E essa verdade, ela é muito ampla. Eu estou falando agora de um nível assim muito no físico, mas que é realmente importante também, porque tem a ver com a saúde. Quem não quer ter saúde, né? Mas as verdades, elas vão muito além. Então, se você segue Cristo, se você segue a espiritualidade, a religião, o religare, religare é algo que está desligado, nós precisamos ter acesso a verdades.
Então, essas verdades, elas precisam ser ditas. Mas o bacana é que existem soluções que já houveram, mas exterminaram essas pessoas. Inclusive, hoje eu fiquei sabendo de um moço, eu não conheço nada dessa área, então eu até pensei em compartilhar, mas eu realmente não conheço e não sei dessa pessoa. Mas ele morreu assassinado de uma maneira muito esquisita. Logo de cara, e ele estava trabalhando com energia livre, com fissão nuclear e para você ter energia abundante, e, enfim. Então, existem pessoas que já passaram pela humanidade, existem projetos já, e existem muito mais por vir, como soluções dos perrengues que o Brasil e a humanidade passa. São Paulo também, eu vou falar muito de São Paulo. Então, é assim, é uma breve introdução. Eu não sei quanto tempo já passou, eu preciso ficar de olho, tá, no tempo. E eu falo mesmo devagar. Se a pessoa tem, é muito pré, porque eu não faço edição, não tenho como fazer edição. Já trabalhei com edição no passado, mas já nem lembro mais como se faz. Então, é na lata. Saiu certo, saiu. Às vezes a gente quer corrigir algumas coisas, mas não dá. Eu não vou fazer isso. É um processo que demandaria muito mais tempo e a informação que já é pouco que a gente passa ficaria mais a desejar. E andei formatando os dois canais que eu tenho, tá? Agora, nem tudo aquilo que eu coloco não é algo assim pessoal, nem passando mensagens para pessoas, não. Eu só coloquei assim uma pequena visão, e ainda é pequena, não é na totalidade, de alguma coisa que eu queria compartilhar com vocês, com temas para vocês conhecerem, e às vezes não dá para fazer no ritmo que eu estou fazendo em termos de vídeo. E às vezes já tem materiais bons, às vezes já tem propostas bacanas. Então, eu já compartilho, sem contar que alguns desses que eu compartilho são canais bacanas que eu sigo, que eu recomendo, mas nem tudo, tá? Nem tudo eu sigo, nem todos os canais. Então, há como saber? Se a pessoa estiver junto de mim e for meu aluno, eu tiver uma intimidade, dá para falar, mas lá não, eu coloquei de uma forma geral para vocês terem acesso a conteúdos diversos, tá? Aqui o Zoom tem um recurso aí diferente que eu apertei hoje de fazer um destaque mais é, de quem está falando, por isso que ele aproximou. Mas voltando, então vou falar hoje. Eu quero falar da água, eu quero falar da energia, mas tem tanta coisa para falar, gente. E tem coisas que realmente não estão em vídeos aí por aí, não, as pessoas não abordam, porque também tem outras nuances. Mas hoje eu vou falar, nesse momento, nesse vídeo, sobre uma mulher, primeiro a importância da alimentação como forma de reunião de pessoas. Vocês sabem que muitas pessoas e confraternizações são a base de reunião de pessoas, né? O Natal está chegando, por exemplo, e aí as pessoas se unem em todas as confraternizações. Então, falar em parar de comer, tipo assim, se eu falar para vocês que é possível parar de comer, nem todo mundo quer. Muita gente fala assim, eu sou apegada à comida, eu amo comer. Então, esse vídeo é para todo mundo que quer ter uma visão ampla, porque eu vou colocar de uma maneira mais ampla, tá? Aí você decide o que quer fazer com essa questão de alimentação. Eu conheci pessoas,
algumas até recentemente, é, mulheres, né? Mulheres assim que já são desapegadas da comida. São pessoas que já estão assim, estudam espiritualidade e elas comem aquilo que é bom. Então, comem, faz a comidinha lá, comidinha e não, e são pessoas assim que gostam dessa temática de mais saúde. Então elas fazem a comidinha delas rapidinho e pronto. Nada de grandes é, comidas, não, vamos fazer, porque em outras situações eu conheço pessoas que amam comer. Mas normalmente essas pessoas que amam comer, normalmente elas não têm outro tipo de hobby, não conhecem, não gostam de outras coisas que a gente tem em termos de cultura, em termos de arte, termos da própria vida. Mas também tá tudo certo. Às vezes são pessoas mais. é, ou pessoas que gostam muito dessa coisa de saúde, alimentação, quer viver 100, 150 anos, que isso é para um povo, o povo Hunza já é realidade, tem de 10 anos, até 150 anos. O povo de Okinawa também, 120 anos, tem muitos centenários lá. Então a gente vê que se a humanidade não dura até esse tempo, alguma coisa tá esquisita, tá errada. E outra, não é só durar, prolongar a idade, mas essas pessoas, elas morrem normalmente de idade. Nada de coisas graves, de doenças. Não existe essas doenças graves que existem, que cada vez existe mais, porque isso é fruto de uma sociedade doentia provocada intencionalmente. Nós estamos inseridos dentro de algo que foi fabricado para ser assim, tá? E muitas pessoas não sabem disso. Algumas pessoas não sabem e querem saber, então continue aqui que você vai ver coisas diferenciadas que vão poder realmente fazer diferença nas suas vidas, se vocês colocarem em prática. E outras pessoas não querem saber. Eu conheci várias pessoas, não quero saber. Eu quero continuar tomando meu remedinho, negócio tão pequenininho, mas pode fazer um mal, um estrago muito grande. Eu, por exemplo, sou sensível. Até aspirina que falaram que era bom para gripe no passado, teve um dia que eu fiz experiência. Aí eu vou tomar para ver o que é. Gente, aquele negócio lá parecia uma coisa esquisita que entrou aqui dentro, que o meu corpo eu queria expulsar. Foi pior do que o processo de gripe natural. Nossa, é uma das piores coisas que existem. Para mim é a aspirina. E olha que tem gente que se dá bem e toma todo dia ou toma sempre. Então é um pouco complicado isso, né? Mas o remedinho, ele pode consertar aquilo que está estragado, mas ele vai deixar sequelas. E essas sequelas, elas precisam ser expurgadas do seu corpo. O seu corpo tem que reciclar. A problemática toda está que a gente não está conseguindo reciclar as tranqueiras que a gente come junto com a comida que infelizmente está assim. E não pense que são só os industrializados, mas tudo está contaminado. Absolutamente tudo. Então, o que eu vou falar é o menos pior, não é nem o ideal, porque o ideal, se eu for falar do ideal, muita gente vai ficar frustrado. Então, é melhor a gente vai falar, olha, o que dá para fazer, porque também a saúde não depende só do fator biológico, mas sim do nosso poder do pensamento, da nossa espiritualidade, do nosso merecimento, porque existem intervenções. Se você acredita no divino, em Deus, em algo transcendente muito maior e que nos fez, que pode mudar a nossa genética ou a nossa doença para a saúde assim, ó. Por isso que existem as orações. Assim, ó. Às vezes
você não precisaria estar passando por certas coisas, nem tudo que é doença é erro alimentar ou é merecimento, enfim, existe uma série de circunstâncias que englobam a vida como um todo, né? Mas, voltando, então, tem um vídeo que eu vi recentemente, mas o assunto é bem antigo, super antigo. Antigo para quem? Para quem conhece, é, para quem teve acesso. Às vezes tem certas coisas que chegam melhor no Oriente e no Ocidente ficam a desejar. No Ocidente ficam a desejar. As pessoas não chegam, as informações que chegam é só sobre a vida material. Então é uma vida muito superficial, uma vida assim que não está trazendo satisfação para a maioria das pessoas. As pessoas estão buscando outras alternativas. Tá ficando calor aqui. Ficando calor. Isso aqui é de lã. Eu coloquei por cima porque senão estava frio, mas está fazendo um pouquinho de calor. Deixa eu colocar aqui. Depois qualquer coisa eu coloco de volta. Então, eu incentivo, aliás, depois também falar sobre as roupitas, aí tem tanto assunto. Essa pessoa, ela não come e é investigado. Tem gente que ouve falar, a pessoa assim, ela já julga. Ah, eu não acredito, ela nem ouviu a história, não quer saber, não quer investigar, e só existe um raciocínio científico lógico ilimitado. Ah, eu não acredito e pronto. Não, mas eu tô falando, existe assim, assim, assim. Ah, mas eu não acredito. Então, se você é dessas pessoas, você está no canal errado. Não assista mais nenhum vídeo. Aqui é para pessoas que realmente querem falar, não, eu quero outro tipo de qualidade de vida, ou quero entender certas coisas, quero entender sobre a minha vida, quero entender por que que eu estou aqui, né? O que que vai acontecer com a humanidade, que eu vou falar, né? Depois, em outro momento. Então, essa pessoa, ela realmente não come, e o mais legal é que, assim, ela faz uma comida boa, porque ela teve filho nesse processo, até o ano passado, 16 anos, mas eu vou contar esse ano. Então, há 17 anos que ela não come. Isso se o vídeo tiver certinho, que pode ter uma diferença aí de tempo, pode ser muito mais, tá? Mas o vídeo, assim, a pessoa fez a investigação local de acompanhar, ela não bebe e não come nada há 17 anos e faz comida para a sua família. Mas o segredo é, ela teve uma conversa com Deus dizendo que ela não queria mais passar fome. E isto acontece, isto é real. Na Índia, a gente conhece muito chamados faquires ou siddhis, são poderes paranormais. Nós temos uma infinidade, uma capacidade tão grande que as pessoas não fazem ideia. Só que os poderosos, eles sabem disso, então eles falam assim: deixa o pessoal ficar na massa, deixa. Eles montaram a sociedade do jeito como é, como existe, para que a vida fosse assim. Mas ela poderia ser diferente. Existem outras possibilidades, inúmeras, que vocês não fazem nem ideia. Agora, por exemplo, como é que eu sou? Quando eu era criança, eu achava que era bobagem ficar fazendo comida. Eu olhava, porque quando a gente é criança, a gente carrega muito da nossa energia antes de nascer. Então, para mim, fruta era o essencial. Você comer só fruta já era o suficiente. Só que eu mesma não comia frutas, não conseguia. Frutas tinha, mas eu achava tão ruim, porque meu paladar ele estava muito intoxicado de açúcar branco. Todo mundo que tem toxinas, ou que toma refrigerante, ou Coca-Cola, jamais vai gostar de frutas. E a pessoa vai ficar doente, vai ficar com alergias diversas, vai ter isso e para doenças maiores. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, é preciso um processo de purificação, tá? Aí vai ficar diferente, aí as frutas vão ser
gostosas, você vai perceber o doce da fruta, por exemplo. Conforme o tempo foi passando, a gente vai se adaptando mais à nossa condição de encarnado e etc. Então, eu fui vendo outros valores também, né? E, e como existe essa questão de que a gente não necessariamente, a gente não é carnívoro, em primeiro lugar, carnívoro, mas tem muita gente, muitos seres humanos que se comportam como carnívoro porque aprenderam isso, inclusive culturalmente. Mas carnívoro, carnívoro, de comer carne, nós não somos. Podemos ser onívoros, né? Mas carnívoro, carnívoro, não. Então, isso também advém doenças, muitas, diversas. E então, uma das maneiras da gente fazer essa transição para quem quer é vendo as coisas maravilhosas que tem, inclusive em outras culturas. Quando a gente vê e conhece outras culturas, o sabor, fora a criatividade, né? Porque isso faz parte do ser humano. O ser humano é um ser criativo, aquele que se propõe a ser, e você consegue perceber muitos sabores diferentes. Então, é mais fácil também ir deixando essa alimentação à base de carnes. Sem falar toda a questão ambiental. Existem mais bois do que seres humanos na Terra, gente, não faz muito sentido. Não faz sentido você plantar, você ter capim e outros tipos de comida para dar para o boi para depois comer, tá? Alguns falam assim, mas eu não consigo viver sem carne. Não consegue porque você está num processo chamado costume. E o costume a gente só tira quando você se abre, primeiramente na mente, depois você convive com pessoas assim mais saudáveis, que ajuda em tudo ser saudável. Se abre para pesquisas diferentes, não perde tempo na vida, porque aqui tem muitas atrações, aqui tem muito tipo de divertimento que não leva nada a lugar nenhum, você perde seu tempo, você literalmente perde seu tempo, e isso acaba trazendo mais dores e sofrimentos, tá? Aqui é um lugar que foi feito para ter dores e sofrimentos naturalmente, por uma série de motivos, mas agora está passando por um processo que, dependendo, nós temos que ser mais fortes do que esses que estão no poder, porque a gente pode. Mas se a gente não fizer nada, eles vão continuar no poder e vão fazer o que bem entender, como já fizeram. Então, para a gente mudar a realidade para nós, para os futuros, né, as crianças, para toda a sociedade, é preciso que a gente faça alguma coisa. Então, ter consciência do que está ocorrendo, poder ajudar aqueles que estão à nossa volta, pelo menos, né? Se você é, Se você é professora de escola, pode introduzir, batalhar para introduzir alimentações saudáveis na escola e assim por diante. Isso está na agricultura, cada um na sua área ou dentro da família, enfim, aquilo que é possível. E existem ações também, desde abaixo-assinados, desde você acompanhar profissionais bacanas, legais, mas também tem de tudo, viu, gente? Tem de tudo. E existe sim. De vez em quando eu vou, volto, mas assim, é assim que eu funciono, tá? Mas a temática é. Aqui nesse livro do Yogananda, eu também existem vários yogis. Yogis e mestres são aqueles que são mestres de si mesmo. Ele não é mestre de outra pessoa, é mestre de si mesmo, alguém que chegou numa maestria da sua própria vida e entendimento da realidade, enfim, das coisas. E ele também conheceu uma mulher, a mulher yogi que nunca se alimentava. Então, esse livro, A Mulher que Nunca Se Alimentava, eu tive esse conhecimento há décadas atrás, e aí eu percebi que não é só essa. Então, ele faz o depoimento, ele conheceu de pertinho. Existem outros.
Essa daqui, no caso, ela diz que não revela o segredo para a humanidade, porque senão iria acabar, porque aqui a humanidade ela gira em torno de subsistência, né? De comida, muita coisa em torno de comida. Então ela não podia revelar, mas foi uma graça que ela recebeu. Não foi uma coisa à toa. Ah, ela nasceu assim diferente. Não, ela nasceu normal, mas ela obteve uma graça, então é por meio da graça. Quem está acostumado com graça, quem está acostumado a frequentar, e eu sei que existem em várias religiões, tem as graças verdadeiras e as graças forjadas, mas existem graças o tempo todo. Você pode ver na sua própria vida, se você estiver atento, inúmeras graças e, e também nessas religiões, em vários lugares. E aí você vai percebendo que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Então, nesse livro aqui, então, existem vários livros, né? Para você ver, os meus livros, eles são todos, hum, todos riscados, não vai dar para ver aqui, mas todo cheio de orelha, tudo riscado, né? Tudo. Aí tem esse livro aqui, Medicina Nutricional, esse é o número 2, eu só consegui o 2 e o 3 na época. Eu vou ler o trecho, que aqui existem, segundo ele, mas tem muito mais. Existem categorias de pessoas. Existem pessoas, aqui ele não coloca carnívoro, mas existem pessoas onívoras, tem pessoas que seguem monodietas. Monodietas é muito perigoso, porque monodietas é você comer uma coisa só, aí depois você volta para o padrão. O bacana mesmo é a gente reprogramar a nossa alimentação para uma alimentação saudável e não ficar inventando dietas. Eu vou comer de modo restritivo, ou então eu vou comer só sopa, ou só suco, e depois eu volto a comer tudo normal. Normalmente é ser feito sanfona. Isso que eu estou falando, todos os nutricionistas tradicionais falam, tá? Não há nenhuma novidade. Mas existem muitas coisas que vendem por aí, é um pouquinho meio, né? Em termos de geração, claro que você pode tomar uma coisinha aqui e ali, de vez em quando, mas como dieta, vou fazer 7 dias, 20 dias disso, e depois voltar a comer normal, não dá muito certo. Normalmente é para emagrecer, né? Existem muitas fórmulas para emagrecer, tá? De forma natural. Tá, e tem macrobiótico, lacto-ovo vegetariano, vegetarianos integrais, frugívoros, sistema racêmico, enfim. Existem muitos tipos de alimentação, para vocês verem que o nosso organismo, nossa digestão, ela é bem forte, ela comporta vários tipos de alimentação, isso é muito interessante também. Uma das coisas maravilhosas que existe é o jejum intermitente. Para quem faz jejum, ok, mas fazer jejum intermitente é muito interessante, que eu faço. E não para emagrecer, tá? Mas como um processo de desintoxicação, que é o melhor período para desintoxicar. É. Então, comer ou não comer é, é uma escolha daqui, que se você não quer parar de comer, tipo assim, poderia parar de comer se você receber uma. Não é para todo mundo, tá? Mas se você quisesse uma graça muito grande, mas quando você vai para o plano espiritual, automaticamente, se você for um, um ser elevado, você vai passar por um processo de desprogramação dessa vontade de comer. E eu vejo também essa conexão de comer bem como um respeito, um amor mais pelos alimentos. Então, através de comer os alimentos, você cria mais um agradecimento à variedade, à espécie, ao amor, desde o agradecimento na hora das refeições até o agradecimento à fruta ou vegetal. Esse livro é muito bom, que é do pessoal que é ligado à antroposofia. Não é que é ligado, é que é eu não sei falar, qual que é o Burkhardt. Enfim, Novos Caminhos da Alimentação é excelente. Eu tenho um, dois, três, quatro, eu tenho três dos livros. Muito bom. Muita gente conhece também quem é da antroposofia.
E esse alimento, eu não ia mostrar, mas enfim. Você tem a oração do milho, você tem a oração para cada plantinha. Então, através do comer, é o respeito pelo mundo vegetal e você cultivar assim que eu enxergo e assim que muitos seres enxergam. Mas no caso dos animais, não é bem assim que acontece. Você não ama os animais comendo eles. Muito pelo contrário, aqui existe um grande massacre, tortura e maldade enorme para você comer um animal. É algo assim, poucos são povos, existem povos que fazem agradecimento pelo sacrifício, porque a nossa genética ela foi meio que modificada para que a gente também comesse animais, uma coisa a se falar no futuro, mas a gente também foi modificado, mas a gente está numa época em que essas coisas vão modificar e quem que se adaptar melhor vai ser bom. Agora, se a pessoa falar assim, ah, não quero morrer, então tá, tudo bem, você pode usufruir de outros conteúdos aqui, em outro canal, enfim. Não precisa ficar com raiva. Tem gente que fica, ah, mas eu como carne e vou continuar comendo carne e não quero nem saber. Aqui é um processo de conscientização. Se você quer conscientização, tudo vai ser melhor em todos os sentidos. Aqui na Terra, aquilo que é possível fazer, se tiver muitas consciências elevadas. Fora da Terra é um outro processo. Fora da Terra, que eu digo, depois que a gente sai daqui dessa dimensão e vai para um plano espiritual mais elevado, aí é uma outra situação. Fico por aqui, muita luz, paz, muito amor para todos vocês e até a próxima vídeo.